Por exemplo, eu ouvi gente dizendo, importante no Santos, dizendo o que ele fez com o Zé Ivaldo, ele pode fazer no vestiário, não no campo. Meus amigos, o Santos vive um dos momentos mais tensos da sua história. O jornalista Lucas Musetti soltou uma bomba. Se o Santos cair, a repercussão mundial será Neymar rebaixado com o time de Pelé. A frase viralizou e colocou ainda mais pressão sobre Neymar, que segue como capitão mesmo com os bastidores pegando fogo. Segundo Musetti, o clima no elenco é pesado, com problemas internos e atrito com Zé Ivaldo, enquanto o time luta para escapar do rebaixamento. E o alerta é claro, se o Santos cair, o impacto será global, e o nome de Neymar vai estar no centro dessa história. Torcida dividida, imprensa empolvorosa e o peixe à beira do abismo. Será que Neymar vai conseguir salvar o Santos? Ou o craque vai acabar marcado por um dos capítulos mais tristes da história do clube? Assiste o vídeo que vem a seguir para entender tudo que Lucas Musetti revelou sobre essa bomba nos bastidores. Deixa o like, se inscreve no canal Fala do Ney e comenta. Neymar ainda pode mudar o destino do peixe? Que a única chance do Santos fazer gol era achá-lo em campo. Ele sai reclamando da substituição, chuta o copinho d'água e molha os jogadores no banco de reservas e vai para o vestiário. Então é um pacote completo de Neymar ali fora do tom. Só que eu falei com muita gente, falei com membros da comissão técnica, falei com gente do departamento de saúde, falei com jogador, falei com empresário, falei com assessor. O que eu consegui detectar é que não. O Neymar não causou nenhum problema e também não pediu desculpas aos atletas. Aos jogadores mais próximos, ele justificou que perdeu a cabeça por conta da arbitragem ruim e que ele ficar no banco de reservas ia atrapalhar. Que ele ia continuar cornetando a arbitragem, que quando ele deu o chutinho no copo, ele falou, putz, perdi a cabeça, deixa eu ir pro vestiário. Justificou, o que é diferente de pedir desculpas. Dentro das várias apurações que eu tive, o que eu ouvi, óbvio, o elenco inteiro não é apaixonado pelo Neymar, mas a enorme maioria gosta e dá para ver, por exemplo, que quase todos os jogadores do elenco curtiram o post lá do Neymar homenageando Kobe Bryant, na mentalidade mamba que ele não usa, né, inclusive. Então, assim, os jogadores são fãs do Neymar, perante ao grupo tá tudo certo, o Vojvoda entendeu e o Neymar não pediu desculpas. Mas houve duas situações que mostram que o Neymar não é unanimidade, o que é natural. Uma mais recente, do Zé Ivaldo, eles não se dão bem. Isso começou em Santos e Mirassol por conta de uma discussão no vestiário e isso se estende até hoje e explica por que o Neymar foi tão assintoso contra o Zé Ivaldo num lance que foi o Igor Vinícius que errou e por que o Neymar foi descer para pegar o tiro de meta nos pés do goleiro e o Zé Ivaldo deu o chutão assim que o Neymar chegou. A relação entre os dois, especificamente, não é boa. E anteriormente, já faz um tempo, lá no primeiro turno, teve um Santos e Botafogo, aquele jogo em que o Neymar é expulso por tentar fazer um gol com as mãos, por fazer um gol com as mãos. E logo no começo daquela partida, o Zé Rafael não toca uma bola para ele e o Neymar faz a mesma coisa que fez no Maracanã. Soca o ar, gesticula, reclama muito. O Zé Rafael, em campo, não fez nada, mas depois do jogo ele chegou pro Neymar e falou, você não faz isso porque eu não sou moleque. Aquilo ali gerou uma certa animosidade no vestiário. Hoje tá tudo bem, eles se dão bem, se procuram em campo. Mas para não dizer que o Neymar é unânime, teve esse caso com o Zé Ivaldo, que é mais recente, e teve um caso anterior com o Zé Rafael. Em linhas gerais, elenco e comissão técnica estão com o Neymar. Neymar não pediu desculpas, foi apoiado publicamente pelo diretor Alexandre Matos e deve seguir como capitão e também titular do Santos contra o Palmeiras sábado na Vila Belmiro. Eu ouvi algumas coisas não diferentes, mas, por exemplo, eu ouvi gente dizendo, importante no Santos, dizendo o que ele fez com o Zé Ivaldo, ele pode fazer no vestiário, não no campo. Ele pode fazer, mas não no campo. E outra coisa, ouviu isso dentro do Santos? Eu ouvi dentro do Santos. Ouvi que ele não pediu desculpas, mas que ele está incomodado, que ele assiste tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele se incomoda com tudo. Ele se incomoda com tudo que ele está vendo de crítica a ele, de crítica sobre a relação com o Zé Ivaldo, sobre críticas sobre... Mas ele está incomodado com as críticas que ele recebe ou ele se incomoda, ou com o comportamento dele mesmo? Ele sofre, ele fica triste, mas isso não significa mudar, né? Porque assim, ele vai e diz, o único jeito é passar a bola para mim, é me procurar mais. Então, tem um comportamento de alguém que está equivocado e que precisa acertar o tom.
E que expõe os colegas, né? Na declaração, na forma como ele gesticula dentro de campo também, na forma como ele reage, ele expõe os colegas. Esse relato do Zé Rafael do Musetti é muito rico. Sim. Muito rico. Agora, também é muito claro o seguinte: o Neymar, quando vai ouvir uma. Você não mexe, você não faz isso comigo que eu não sou menino, que eu não sou moleque. O Zé Rafael é um jogador que se respeita e que se faz respeitar profundamente. Pela que tem uma história do no futebol, né, PVC? Pela qualidade do trabalho dele, pela dedicação dele, pela liderança dele. Rapaz, não é assim não. E ele vai ser respeitado no que ele diz. Agora, o caso do Zé Ivaldo é curioso. Se você tem um problema em campo, o Zé Ivaldo não é um jogador unânime para a torcida. Você acabou de trazer, o Alexis Duarte estava suspenso no domingo. Mas você tem Adonis Frias, você tem Alexis Duarte, que pode jogar no final de semana, e quem possa jogar, mas possa ser o Zé Ivaldo. Se você tem um problema explícito entre dois jogadores, que um é tão relevante, tão importante, e o outro a torcida nem gosta, assim, você vai manter o conflito dentro de campo? Não sei, eu acho que vai jogar o Alexis Duarte no sábado. Vamos ver o que vai acontecer. PVC. Sim. PVC, rapidinho. O Alexis Duarte está na seleção paraguaia. Sim, está na seleção paraguaia. Não pode jogar. Não pode jogar. E tem uma questão do Neymar, que isso aí é mais fofoca, eu não gosto de entrar nesse tipo de assunto, mas sim, duas fontes me falaram. A relação do Neymar com o Zé Ivaldo também teria a ver com o João Basso. O João Basso é o melhor amigo do Neymar no elenco, de frequentar a casa um do outro, e o João Basso foi escanteado muito pela opção do Zé Ivaldo jogar, além das chegadas do Adonis e do Alex. Então, gente no Santos que entende que a posição do Neymar como capitão, contrária ao Zé Ivaldo, seria também para facilitar de alguma forma a utilização do João Basso. Mas o Zé Ivaldo voltou a ser titular há 2 jogos, certo? Certo. 2 jogos. Ele não vinha sendo titular antes. Ele jogou, perdeu posição, voltou, jogou Adonis Frias, jogou Alexis Duarte, jogou o Luan Pérez, saiu o Luan Pérez, teve suspensão. Então, assim, cara, o Zé Ivaldo não é uma ameaça para nenhum jogador do Santos. Se tiver um problema, assim, independentemente disso, ele tem que ser respeitado como profissional que ele é. E como pessoa, acima de tudo. Claro. Né? Claro. Agora, o Neymar tem um comportamento equivocado que chama a atenção. Se isso cria um problema, cria ruído, tem gente torcendo o nariz para ele dentro do vestiário, chama a atenção. Chama a atenção, inclusive, de gente da diretoria, que fala assim, cara, por que ele fez isso de novo? E aí, viram uma questão para... A diretoria já se posicionou, né? Mas para o técnico, eu queria colocar mais em pauta aqui o Vojvoda. Como é que o Vojvoda está analisando tudo isso? Como analisou o comportamento do Neymar? O pedido, a justificativa do Neymar e não um pedido de desculpas. E ainda, né, que não tenha um racha no elenco pela sua apuração, Musetti, mas uma rusga aqui e ali com 2 jogadores. Como que o Vojvoda está administrando e o que ele está pensando disso tudo? Eu não falei com o Vojvoda, mas falei com quem trabalha com ele, e eu ouvi que o Vojvoda, obviamente, não aprovou o que o Neymar fez, que assim, o Vojvoda entende que a entrevista do intervalo, por estar de cabeça quente, passa, que reclamar da substituição acontece, isso acontece com jogadores menores, e que o Neymar até saiu de forma respeitosa, ele dá um beijo no rosto no Roleiser do Robinho Júnior, contesta os auxiliares, e aí sim ele vai para o vestiário, que foi um grande erro. Só que essa mesma pessoa que trabalha com o Vojvoda me disse, Lucas, tá tudo bem, o Vojvoda entendeu e espera que o Neymar jogue melhor no sábado e não cometa esse tipo de atitude. Mas vamos supor que que o Vojvoda tivesse de fato incomodado. Como ele se posiciona contrário se o diretor de futebol faz essa homenagem ao Neymar? Eu ouvi que o Alexandre Matos, já no Maracanã, manifestou apoio ao Neymar. Tá tudo bem. Ali já. Não foi só apenas o post que ele fez nas redes sociais endeusando o Neymar de alguma forma. Então o que eu ouvi foi, o Vojvoda entende o que aconteceu, com exceção dele ir pro vestiário. Mas, caso ele se indisponha, fica difícil, porque o diretor de futebol defende publicamente o Neymar. Só um ponto aqui, que é uma coisa que eu também ouvi de outra maneira. Que o Alexandre Matos foi um pouco bombeiro. Do tipo, vou jogar confete no Neymar, porque eu aplaco a crise. Se isso dá certo, se a estratégia funciona ou não, é outro ponto. Mas que confete, hein? Como o Musetti falou, né? Acho que nem a Bruna Biancardi faria uma declaração daquelas.
Mas, PVC, nessa de tentar ser bombeiro, a gente está vendo um comportamento que cabe, no mínimo, uma autorreflexão, né? Claro. Diante de seus colegas ali, diante do grupo. O quanto há uma relação de subserviência aí da diretoria, do próprio grupo de jogadores, tirando essas duas exceções aí, e esse relato muito importante do Musetti sobre o Zé Rafael, e para permitir que um ambiente permissivo para que isso aconteça. É complicado, né? Porque você tem uma figura ali muito grande, uma estrela muito grande, como administrar isso? A gente está chegando, que dia é hoje? 12 de novembro. 12 de novembro. O Neymar estreou já 5 de fevereiro. Eu acho que o fato de a gente ter feito uma enquete no UOL, o UOL fez uma enquete na segunda-feira perguntando: Neymar ajuda ou atrapalha? Já responde essa pergunta. E quando você pensa que no dia 12 de novembro, que são 10 meses depois da chegada do Neymar, da estreia do Neymar, a gente está falando de um jogador que ajuda ou atrapalha um time que está na zona de rebaixamento, é a segunda parte da resposta. Se está na zona de rebaixamento, é porque não está ajudando. É porque ele não é suficiente. Ele pode ser suficiente para tirar o Santos do abismo, mas o Santos está no abismo. Gente, essa situação do Santos, que agora tem um jogo contra o Palmeiras no fim de semana, na Vila Belmiro, e precisa muito da vitória para começar a respirar ali, a galgar posições ali na tabela do Campeonato Brasileiro e tendo que administrar toda essa situação do Neymar.